Capítulo 42. Não é a torre que faz o príncipe. Os primeiros 2 ou 3 dias se passam no que quase parece um estado de fuga. Nada parece se encaixar direito. Sempre tem alguma coisa que dá a sensação de que tem algo errado. Sem contar a tensão sentida nos corredores e até nas salas de aula, que está muito acima de qualquer escala conhecida. Os vampiros transformados estão muito bravos porque um dos seus foi expulso da academia. Os vampiros natos estão muito bravos porque estão sendo culpados pelos que os vampiros transformados fizeram, e com razão. As bruxas estão muito bravas porque os vampiros as atacaram, também com razão. E os lobos, bem, os lobos passam o tempo todo muito bravos, como se isso fosse uma grande surpresa. Até o momento, os dragões estão bem, mas tenho a sensação de que isso está prestes a mudar, já que vi alguns dos lobos do primeiro ano começarem uma confusão com um dos dragões do segundo ano, enquanto estava indo para uma das minhas aulas na parte da manhã. O senhor Damascene separou a briga antes que a situação esquentasse demais, mas não sei quanto tempo isso ainda vai durar. A essa altura, o tio Finn já deve estar perto de neutralizar os poderes de praticamente toda a escola. Alguém que viesse de fora até poderia achar que isso faria alguma diferença, mas a verdade é que uns 60% da escola perdeu a cabeça, e o restante simplesmente tenta entender o que está acontecendo. E também como ficar de fora das confusões e não sermos expulsos da escola pelo tio Finn, que está basicamente correndo pela escola à caça dos encrenqueiros. As contingências estão ainda mais difíceis do que parecem. Além disso, ainda tenho de fazer todos aqueles trabalhos para compensar os meses que passei transformada em estátua. E também o fato de que posso ter destruído minha amizade com Heather, pois já faz dias que ela não responde nenhuma mensagem. Assim, quando Macy manda uma mensagem para o grupo sugerindo que deveríamos nos reunir na Torre de Jackson depois das aulas para estudar e montar estratégias, topo na hora. Pelo menos até eu lembrar o que Jackson fez com a torre. Acho que ninguém vai querer tentar fazer as lições de casa no meio de todos aqueles aparelhos de ginástica. No fim das contas, decidimos realizar nosso encontro no quarto de Hudson, cuja localização descobrimos ser uma velha cripta do castelo. O lugar é maior do que qualquer um dos nossos quartos, e também é muito mais isolado do que qualquer outro lugar do castelo. Acho que eu nem fazia ideia de como este lugar era isolado. Só tenho essa noção agora que estou indo até lá. Fica acima dos túneis, mas abaixo do piso térreo oficial de Katmir, existindo em uma espécie de terra de ninguém, que passa totalmente despercebida para as pessoas que não sabem que o lugar existe. Não sei exatamente o que sinto com relação a isso. Jackson tem uma torre e Hudson mora praticamente no porão, mas quando desço pela única escadaria que leva até a cripta, percebo que é o cômodo mais legal em todo o castelo, mais do que a biblioteca, inclusive. Só para constar, o lugar é imenso. Sério, é realmente gigantesco. Diria que tem quase o mesmo comprimento de todo o castelo. Sim, é mais estreito do que vários dos quartos lá de cima. Mas quem se importa quando tudo nesse lugar é incrível? Achei que seria um lugar escuro, mas pelo menos uma parte fica acima do solo. Assim, há várias janelas que pontilham 3 lados do quarto. Não é para menos que haja tantos degraus logo diante da porta principal do castelo, se é isso que há sob o piso térreo. Sem mencionar que o quarto em si tem arcos de pedras entalhados, com detalhes incríveis de uma ponta a outra, o que lhe dá um maravilhoso visual gótico. Os arcos têm cerca de 2/3 da largura da cripta, o que deixa uma passagem estreita separada em um dos lados. Hudson aparentemente transformou essa parte da cripta em sua biblioteca particular. Há milhares, literalmente milhares de livros enchendo as paredes e atrás dos arcos, e parece que todos eles já foram lidos uma centena de vezes. E no meio de todos esses livros há uma poltrona que parece bem confortável e também bastante desgastada pelo uso, junto a um apoio para os pés. Sinto vontade de não fazer mais nada, a não ser mergulhar naquelas estantes e ver o que há de bom ali. Mas há muitos outros lugares para explorar neste quarto, que não sei onde devo olhar primeiro.
Os arcos, por exemplo, são entalhados com bastante esmero, e cada um é diferente do outro. O primeiro é entalhado com cena após cena mostrando dragões em voo, enquanto o segundo está repleto de estrelas, luas e até mesmo constelações inteiras. O terceiro volta a retratar dragões, mas são cenas de famílias e de vida doméstica. Sinto vontade de examinar todos, mas há provavelmente uns 25 ou 30. E não tenho tempo para examinar um por um, ou então ficar admirando as joias incríveis. Algumas são maiores do que laranjas grandes e estão incrustadas nos arcos separados em diferentes cenas. Procuro Hudson, mas devo ser a primeira a chegar. Sei que estou 15 minutos adiantada, mas esperava poder conversar com ele por alguns minutos antes que os outros chegassem. Tenho a impressão de que isso não vai acontecer, já que ele também não está em lugar algum. Há uma salinha de estar perto da parte principal do quarto, e me dirijo até lá, imaginando que deve ser ali que vamos estudar. Mas não consigo deixar de me distrair com o quanto este lugar é legal, e tudo isso sem mencionar o quanto o vampiro que vive aqui é legal. Além dessa biblioteca incrível, onde uma rápida espiada me mostra que o lugar é dedicado à filosofia antiga, peças de teatro e poesia de todas as eras, e também a livros modernos de mistério. Há também uma seção inteira da cripta que Hudson dedicou à enorme e bastante eclética coleção de discos de vinil. Ao lado, a prateleira cheia de equipamentos fotográficos, algo que me deixa um pouco surpresa. Eu não fazia ideia de que ele gostava de tirar fotos, além das selfies obrigatórias que todos os vampiros tiram, já que não conseguem ver seu reflexo no espelho. Há também algumas impressoras na melhor qualidade, incluindo uma 3D, e um equipamento de som estéreo de aspecto impressionante. Para ser sincera, só escuto música no meu celular ou no notebook. Por isso, não tenho certeza, mas definitivamente parece ser algo bem sofisticado e caro. Logo a seguir, fica a salinha de estar, com uma escrivaninha e um sofá enorme, junto de duas poltronas roxas, que parecem ter sido roubadas de alguns dos salões lá de cima. Em seguida, um espaço com cerca de 4 arcos de comprimento, completamente vazio, se não contarmos os arcos de diferentes tamanhos que estão afixados a 3 lados dos arcos. Todos estão bem surrados e marcados, e não faço a menor ideia do motivo pelo qual eles estão ali, até ver a bancada de trabalho junto da parede e perceber que ela está abarrotada com machados. Hudson arremessa machados, e a julgar pela quantidade de marcas e cortes perto do centro do alvo, ele o arremessa com uma pontaria muito boa, o que por si só já é algo tão inesperado quanto o equipamento de fotografia. A última parte do quarto é o lugar onde ele dorme. O espaço é dominado por uma cama king size gigantesca, com um colchão a uma altura tão distante do chão que não sei se eu conseguiria subir nela. Não que eu esteja pensando em me deitar na cama de Hudson. Definitivamente não estou fazendo isso. Mas se eu fosse, acho que não conseguiria subir ali sem ajuda. E a altura nem é a característica mais espetacular da cama. Não. O título vai para a cabeceira de ferro trabalhado que praticamente grita "Eu sou um vampiro", além das cobertas vermelho sangue que ajudam a enfatizar ainda mais a questão. Em parte, é hilário. Afinal, Hudson é o vampiro mais despudorado que já conheci. E também isso é sexy demais, porque não consigo deixar de imaginá-lo deitado, seminu no meio dessa cama, com a pele ainda morna após o sono e os seus cabelos, que normalmente são perfeitos, todos despenteados. É uma imagem muito boa, inclusive tão boa que as minhas bochechas já estão ardendo bem antes de eu ouvir o som de um bunk atrás de mim. Capítulo 43. Minha Gracie. Tenho por volta de um segundo para me dar conta de que eu tinha razão sobre Hudson estar roubando poltronas da sala de estudos. O som que ouvi era ele colocando mais um desses assentos ao lado do sofá. Ah, oi. Minha voz está uns 3 tons acima do normal, enquanto tento fingir que ele não me apanhou, enquanto eu imaginava seminu, olhando para essa cama que diz: "Vamos foder sem parar até você explodir", de um jeito bem intenso. Sei que cheguei cedo, mas minha garganta se fecha completamente quando percebo que ele notou, muito bem notado, a cor das minhas bochechas.
Sem mencionar que está olhando para a cama e para mim com expressão que só consigo descrever como desesperado no rosto. Meu corpo inteiro se esquenta e em seguida fica gelado, depois esquenta outra vez, e por um segundo não existe mais nada além de Hudson, eu e um inferno que incinera tudo entre nós. Contudo, logo depois ele pisca os olhos e é simplesmente Hudson outra vez, a 6 metros de distância de mim, me fitando com expressão irônica e com outra poltrona apoiada no quadril. Mas, ele pergunta erguendo uma sobrancelha perfeita. Ah, então, eu queria... A frase morre no ar quando meu cérebro para de funcionar. No mesmo instante em que vejo os músculos bem atraentes de Hudson fazendo volume, logo abaixo daquela camisa social estilo Oxford, quando ele se abaixa para colocar a poltrona no chão. Você queria... Agora as duas sobrancelhas dele se erguem, e é aí que me dou conta. Você está de jeans. E não é um jeans qualquer, é um jeans rasgado e bem desgastado, e bem sexy também, quando ele o veste, pelo menos. Você nunca usa jeans. Já tenho mais de 200 anos, Gracie. Nunca é um tempo longo demais. Ele endireita a poltrona que acabou de colocar no chão e depois vem na minha direção, com passos lentos e calculados, que me atiçam ainda mais. Juro por tudo que é mais sagrado. Deveria ser ilegal alguém ser tão bonito assim. Umedeço os lábios com a língua, pois de repente eles ficaram secos demais. Hudson para a pouco mais de 1 metro de onde estou, e a expressão em seu rosto é tão intensa que não consigo parar de imaginar como o meu rosto deve estar. E isso, por sua vez, me deixa tão nervosa que reviro furiosamente o cérebro, à procura de algo para dizer que não envolva a minha vontade de querer subir naquela cama. Até que encontro algo para comentar. Gostei do seu toca-discos. Meu Deus, esse garoto passou semanas morando no meu cérebro, e nós nunca ficamos quietos. De repente, nem consigo montar uma frase coerente quando estou diante dele. Tipo, que diabos está acontecendo aqui? A julgar pela maneira com que Hudson assente bem devagar, tenho a impressão de que ele provavelmente está ponderando sobre a mesma coisa. Porém, em vez de comentar sobre a minha esquisitice, acho que ele apenas decide ir em frente e ver o que acontece. Tenho sim. Coleciono disco de vinil desde que eles começaram a ser vendidos. Ah, é verdade, porque você já estava... A sobrancelha se ergue outra vez. Eu já estava vivo naquela época. Meu Deus do céu. Será que eu conseguiria falar de um jeito mais incoerente se tentasse? Limpo a garganta. Você pode colocar algo para tocar? Agora? Sim. Minha melhor amiga de San Diego ama discos de vinil. O nome dela é Heather e... Sei quem é Heather. Hudson passa por mim e quase tem um ataque cardíaco quando penso que ele vai se deitar na cama. Mas ele vai somente até a mesinha de cabeceira e pega um controle remoto. O que você quer escutar? Ah, não importa. Qualquer disco que esteja no aparelho vai ser ótimo. Por um momento tenho a impressão de que ele vai dizer alguma coisa, mas Hudson apenas dá de ombros e aperta o botão. Segundos depois, um hard rock sombrio começa a tocar pelos altos-falantes instalados em vários pontos do quarto. Não reconheço a música nem a letra, que de repente inundam o ar, mas não é nada fora do comum, considerando que o gosto musical de Hudson e Jackson provavelmente engloba um século inteiro. Que música é essa, indago? Love, Hate, Sex, Pain, do Godsmash, responde Hudson. É bem... puta que pariu. O universo só pode estar zoando com a minha cara. Ou então, é o Hudson que está fazendo isso. A essa altura, não sei mais. Talvez sejam os dois. Interessante. Quer que eu coloque outra coisa para tocar? Ele pergunta e posso jurar que ele está rindo de mim, mesmo que o seu rosto esteja completamente sério. Não, está bom assim. Gostei. Solta a respiração num longo sopro enquanto pego meu celular e mando uma mensagem de texto para Macy, mandando-a se apressar. Vou colocar alguma outra coisa para tocar. Ele vai até a área de música no quarto. Não tenho nada de Harry Styles, mas tenho certeza de que consigo encontrar algo de que você gosta. Ei, nada de espinafrar Harry Styles. Exclamo e em seguida respiro aliviada quando percebo que voltei ao normal. Ele é muito talentoso. Eu nunca disse que não era. Hudson me encara como se estivesse prestes a começar a rir. Há algum motivo para estar paranoica, sim?
Aperto os olhos enquanto o encaro. Percebo a ironia nas falas das pessoas. Olhe, em relação a Harry, tenho certeza de que você percebe a ironia, mesmo quando ela não existe. Rebate Hudson enquanto coloca outro disco para tocar. Ele tem razão, mas não estou a fim de admitir isso. Assim, dou de ombros quando as primeiras notas de Grace, de Lewis Capaldi, começam a tocar. Já ouvi essa música uma ou duas vezes antes. Mas não sei, algo no fato de estar aqui com o Hudson enquanto a letra ecoa pelo quarto dele faz com que um monte de coisas comece a se acumular dentro de mim. E quando ele se vira e me encara diretamente, bem durante o trecho em que Lewis basicamente canta o meu nome várias e várias vezes, os meus joelhos e todo o restante que há dentro de mim fraquejam. Porque não há nada sarcástico, ácido ou distante nos olhos de Hudson. Há somente ele, eu e tudo que é lembrado e esquecido entre nós. Dou um passo na direção dele antes mesmo de me dar conta de que acabo de fazer. Em seguida, outro passo e mais outro, até estar bem diante dele. Não sei o que está acontecendo. Não sei porque meu coração parece riscotear dentro do peito. Mas de uma coisa eu sei. Seja lá o que estiver acontecendo, Hudson está sentindo o mesmo. Ele ergue uma mão trêmula, mas cessa o movimento a poucos centímetros do meu rosto. Percebo a indecisão no seu olhar. Vejo que ele avalia se deve me tocar ou não. Se quero que ele faça isso ou não. E embora não faça a mínima ideia sobre a primeira pergunta, tenho com toda certeza uma resposta para a segunda, e é por isso que dou um último passo na direção dele, fechando o espaço que ele deixou entre nós. Não estendo a mão para tocá-lo, mas me inclino um pouco para a frente para que os seus dedos toquem o meu rosto. Minha Grace, sussurra ele com a voz tão suave que não tenho certeza se isso foi real ou se imaginei, logo antes de acariciar meu rosto com a palma da mão e aproximar seu rosto do meu.